Você já comprou ou pensou em comprar bitcoins? E que tal investir em criptomoedas na bolsa, na B3? O primeiro ETF de criptomoedas foi lançado na B3. Vale a pena investir nele? Quais as vantagens, desvantagens, tudo isso e muito mais. Depois da vinheta criptoativada. Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína chegando e hoje para falar de um tema bastante procurado, bastante pedido, vamos falar de como investir em criptomoedas de uma maneira fácil. Exatamente. Você quer investir em criptomoedas, mas não sabe por onde, como? Foi lançado o HASH11, o Hash11, primeiro ETF de cripto na B3, Doni. Mas, Sammy Boy, será que é seguro investir nele? Será? Quais as vantagens? Quais as desvantagens? A gente vai falar bastante disso no Cafeína de hoje e vamos trazer, inclusive, um especialista em blockchain. Refrescando a memória de quem nos assiste, os ETFs são fundos negociados em bolsa que buscam acompanhar um determinado índice. No caso do Hash11, o índice de referência é o Nasdaq Crypto Index, ou NCI, ou NCI, que é composto por 6 criptomoedas. Pois é, o NCI é composto em sua maior parte pelo Bitcoin, 80%, seguido de Ethereum, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash e Stellar. Assim como acontece no caso do Ibovespa, o NCI é rebalanceado trimestralmente e a gestora do ETF ressalta que novos ativos podem entrar para o índice enquanto os atuais podem sair ou mexer o percentual. O índice foi desenvolvido pela própria Hashdex em parceria com a Nasdaq, que é também uma das maiores bolsas do mundo, além de uma referência quando se trata de empresas de tecnologia. Mas isso não significa que a Nasdaq tenha qualquer ligação com a comercialização do fundo Hash11. Até o momento, pequenos investidores só tinham acesso à moeda digital por meio de fundos de investimentos ou corretoras especializadas em moedas digitais. Agora, os interessados têm a alternativa do ETF, da conta da sua corretora, direto no home broker. Nós faremos pela Easy. Como esse é um novo ETF, ainda não tem aquele histórico de rentabilidade. O que serve de parâmetro é o retorno do índice que ele busca acompanhar. Desde junho de 2020, o Bitcoin acumulou um retorno de 510% contra 534% do índice. Ou seja, até então, o índice vem apresentando uma rentabilidade superior ao próprio Bitcoin, resultado, obviamente, da composição dele. Tem outras criptomoedas lá, essas outras criptomoedas em conjunto foram melhor que o Bitcoin, consequentemente, o índice como um todo também teve esse desempenho bastante elevado. Agora, a pergunta que iremos responder. Quais as vantagens, quais as desvantagens de investir em criptomoedas via ETF? Pois é, pontos positivos e negativos. É mais simples do que investir direto em criptomoedas. É regulado pela CVM, tem liquidez, ajuda na diversificação de carteira de investimento e na redução da alta volatilidade, geralmente apresentada pelas criptomoedas. Mas isso não significa que não virão sobes e desces agudos, fortes, até porque o Bitcoin representa, como o Sam disse, 80% da composição da carteira. Mas como o investidor estará exposto a várias moedas digitais, acaba por dar uma certa diluída no risco entre as criptomoedas nas proporções que a gente falou. E tem também a questão da declaração, que é muito mais simples declarar um ETF do que as diversas criptos existentes. Mas de quanto será a tributação do ETF? Quais as taxas? Sammy Boy, é o quadro Na Lata. Assim como todo ETF, existe a incidência de 15% sobre o lucro a ser declarado no imposto de renda. Tem também uma taxa de administração de 0,3% ao ano, mais 1,3% ao ano referente ao fundo de índice alvo. E aí a gente pode colocar como vantagens o fato de ele não ter come cotas nem IOF. Lembrando que, assim como ações, o imposto de renda deve ser recolhido via DARF até o último dia útil do mês seguinte ao da operação realizada. De maneira simplificada, o investidor
vai comprar cotas do Hash 11, que é constituído no Brasil, mas é listado na Bolsa das Bermudas pela sua corretora. Nós aqui, como você falou, usamos o Isinvest, que é parceira do Cafeína e do Invest News. Lembrando que essa estrutura de um ETF brasileiro que adquire cotas de um ETF estrangeiro já é utilizada por outros ETFs disponíveis na B3. Agora, uma segunda dúvida é: qual a diferença entre investir em criptoativo via fundos da própria Hashdex? Aliás, tem programa sobre isso, vamos encher a tela de cards, ou por meio deste novo ETF, Doni? Bom, o Hash 11 oferece ao investidor de varejo uma exposição de quase 100% à carteira teórica das moedas digitais. Para esse investidor, o fundo mais acessível da gestora só permite uma exposição de 20% ao mercado de criptos. Então, se tiver pouca grana, você vai lá no fundo deles e aí você consegue uma exposição de 20%. No ETF, praticamente 100%. Os demais fundos, com exposição de 40% e de 100%, são limitados a investidores profissionais ou qualificados, aqueles que têm pelo menos R$1 milhão investidos. Além disso, os fundos cobram taxas maiores que os ETFs. Então, o ETF tem taxa menor, você consegue uma exposição praticamente integral à criptomoeda, mesmo investindo pouco, e é isso, tá bom já, né? Eu acho que é bom, até porque você vai para um ETF, é para ter o ativo. Ah, mas eu não quero tanto risco. Tá bom, você põe menos dinheiro da sua carteira. Não quero nenhum, você não põe nada. Agora, no outro você vai pagar uma taxa de administração, às vezes para ele comprar renda fixa, que muitas vezes você compra direto. Então, o ETF tem, no meu entendimento, algumas vantagens frente aos fundos. Então vamos fazer o seguinte, em vez da gente ficar aqui falando qual é a vantagem e desvantagem de cada coisa, vamos consultar um especialista. Quem é esse especialista? Ninguém menos que Samir Kerbaj, sócio da Hashdex e especialista em tecnologia blockchain. Muito bem-vindo ao Cafeína, Samir. Conte-me. Para começar, eu gostaria que você falasse qual é a diferença entre investir direto em criptomoedas ou via o novo ETF da Hashdex. Prazer estar aqui falando com vocês, obrigado pelo convite. Eu acho que tem algumas diferenças, tá? Isso depende muito do perfil do investidor. A principal delas é que o Hash 11, né, esse novo ETF, está disponível para qualquer investidor. Ele não tem uma diferenciação, uma classificação por tipo de investidor, né? Até então, os fundos brasileiros eles tinham aquelas restrições para investidor geral, investidor qualificado e investidor profissional. Então, os fundos que a gente tem hoje disponíveis em plataforma, né, o fundo para investidor geral ele só pode investir no máximo 20% em criptoativos. Então, ele acaba tendo que ter 80% do seu patrimônio em título público, né? Acaba sendo um fundo diluído, né? Então, é a primeira vez que um investidor de varejo ele consegue na B3, né, assim, ou na infraestrutura de mercado tradicional, né, no sistema de distribuição tradicional do mercado financeiro, ter acesso a um investimento 100% cripto. Eu acho que essa é a maior diferença entre você investir via ETF e você investir nos fundos, né? Se você é um investidor que não tem aquele patrimônio acima de 10 milhões lá que é exigido na regulação para você ser qualificado, é a primeira vez que você consegue investir em cripto 100% dentro da sua corretora tradicional. Então, qual o motivo de ter lançado um fundo de ETF se a Hashdex já tem outros tipos de fundos? Nossa missão, a Hashdex, ela nasceu com a missão de trazer um acesso, né, de possibilitar um acesso a esse mercado novo de criptoativos de forma simples, segura e regulada. Tá? Então, tudo que a gente faz são dentro dessas premissas. Tá? E também a gente tem uma premissa de inclusão, né? A gente quer trazer o maior número de investidores para esse mercado de criptoativos, para que eles comecem a acompanhar, entender esse mercado e participar dessa potencial revolução, né, assim, que pode trazer muita geração de valor para o longo prazo. Então, dentro dessa estratégia, a gente vê como o ETF um dos principais veículos, né, um dos principais produtos que pudessem, de fato, trazer um acesso equânime para todo mundo. Então, se você é um investidor institucional, né, assim, um gigante, um fundo de pensão, ou um investidor individual, você vai ter acesso ao mesmo produto. A partir de R$50 você consegue investir, você consegue entrar e sair a hora que você quiser, né, assim, contanto que o mercado esteja aberto, né, dentro da sua corretora, dentro da infraestrutura tradicional do mercado financeiro. Então, é um produto realmente muito inovador. Nós tivemos a aprovação do primeiro ETF de criptoativos do mundo na Bolsa de Bermuda, né, assim, no começo do ano, e agora somos assim, dos primeiros ETFs do mundo em bolsas grandes ali como a B3, né? Então é um motivo de honra para a gente
E a gente acha que isso é um marco do mercado de capitais e na evolução, né, da institucionalização desse mercado de criptoativos. E eu gostaria que você falasse um pouco de quais os riscos de se investir, né, nas moedas digitais. Fala-se muito sobre a falta de uma regulamentação nesse mercado. Tem diversos riscos, tá? Quando você decide investir em criptoativos, isso independente do veículo, né? Você vai entrar diretamente, ou você vai vir um fundo ou vir um ETF. A principal delas é a variação de preço, né? Então a gente sabe que é um mercado que tem uma volatilidade muito alta. Mas, por outro lado, a gente sabe que isso é normal em mercados que estão em evolução, né? Assim, principalmente em segmentos de tecnologia, né? Que eles demoram um tempo para amadurecer e, de repente, tem uma curva exponencial de crescimento. Então, é normal essa volatilidade, tá? Pelo fato de não ser um investimento regulado, e aí eu acho que é onde a coisa fica mais subjetiva, né? Os intermediários que negociam, né, compram e vendem criptoativos diretamente aqui no Brasil não são regulados. Mas isso não significa que o criptoativo em si ele não é regulado, é ilegal ou tem algo de estranho com relação a isso, tá? Então, do ponto de vista dos fundos, né, que é a área onde a gente tem expertise, que onde a gente faz gestão, os fundos de criptoativos são regulados pela CVM e a CVM já estipulou, né, assim, quais são os controles, quais são as orientações que os gestores devem ter ao investir diretamente em criptoativos. E essas orientações a gente segue à risca, na verdade, assim, usando as melhores práticas de custódia, né, de controles internos, todas essas. Então, o investimento em criptoativos via os fundos da Hashdex é regulado. Tá? Em alguns outros países do mundo, né, assim, esses intermediários de criptoativos já são regulados. Aqui no Brasil isso ainda não acontece. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante de colocar aí. E qual é a vantagem de você investir em um veículo regulado? É que o regulador ele definiu esses controles e o regulado, né, assim, as instituições que operam dentro desses controles, elas precisam prestar contas. Né? Então, tem auditoria, segregação de patrimônio, né, um conjunto de controles que a gente precisa ter, que quem não é regulado não é obrigado a ter. Isso não significa que ele vai ter ou não, né? Que ele pode ter ou não ter, o que é melhor ou o pior. É só que ele não é obrigado a ter e ele não precisa prestar contas com relação a isso. Quando você vai operar numa entidade que não é regulada, é importante você fazer o seu estudo e você estudar essa empresa, ver se ela tem esses controles, porque ela não é obrigada a ter por nenhum órgão regulador. Tá? Então, essa é a grande diferença. Como a Hashdex lida com a questão de segurança, principalmente com as chaves de acesso? Você falou, isso é um problema muito comum, tá? Você perder o acesso às suas chaves, ou até você deixar esses ativos em uma exchange, ela acabar sendo hackeada ou ser fraudada e você acabar perdendo aquilo que os investimentos. Tem vários casos no mundo desse tipo de coisa acontecendo, e a analogia que eu gosto de fazer é como se... Imagina se você vai investir em ouro, tá? Você pode comprar ouro na B3, você pode investir num fundo de ouro, ou você pode comprar a sua barra de ouro, né? Se você comprar a sua barra de ouro, você vai ter que se preocupar em fazer o armazenamento dela de forma segura. Você vai ter que colocar num cofre, ter que garantir que esse cofre está seguro, que ninguém vai lá saber que tem um ouro ali, querer invadir sua casa para te roubar. Então tem um conjunto de preocupações que você precisa ter para não perder esse ouro. Com criptoativos é a mesma coisa. Então quando você decide investir em criptoativos, você pode investir via B3 agora, no ETF, você pode investir em fundos, ou você pode comprar os criptoativos diretamente. E se você comprar diretamente, você precisa se preocupar em como você vai armazenar esses criptoativos para você não ter risco de perder. Tá? No caso dos fundos da Hashdex, a gente faz um armazenamento, assim, são as melhores práticas no mundo aqui, em armazenamento de criptoativos, que é utilizando custodiantes que são regulados nos Estados Unidos. Tá? Eles implementam uma metodologia de armazenamento chamada de Deep Cold Storage, né, que os ativos, essa chave privada, é armazenada em bunkers desconectados da internet. Tá? Então, o hacker nunca tem acesso a essa chave privada porque ela simplesmente não está conectada na internet nunca. Tá? Então, esse é um método de armazenamento que não tem nenhum registro na história dele ter sido hackeado. Tá? Então, é uma vantagem muito boa. Além disso, o custodiante é auditado anualmente e esse auditor independente ele garante que o custodiante implementa esses controles e que esses controles são efetivos. Em cima dessa auditoria, tem o seguro. Tá? Então, o seguro ele cobre perda, roubo, fraude interna, né? Em geral são apólices bem amplas. Então, tem vários níveis de segurança e de controle, né? Desde a regulação, em que esse custodiante está lá dentro, até a solução tecnológica que ele usa, né? Auditoria e seguro. Tá? Então, acaba sendo um investimento bem mais seguro quando você está em via fundo, porque a gente consegue contratar esses tipos de custodiantes,
que você individualmente não conseguiria ter acesso. Eu gostaria de saber se a Hashdex pretende fazer um IPO, a exemplo da Coinbase. Isso ainda não está nos nossos planos, está muito cedo ainda para a gente pensar em IPO, mas certamente um dia vai acontecer na nossa história, não tenho dúvida. Muito bem, esse foi o Samir do Hashdex. Valeu, Samir, obrigado por participar, tá? Muito em alta. Eles que, enfim, conseguiram fazer esses fundos todos e também trazer à tona o ETF que despertou tanto interesse. E olha, não é de hoje que pedidos para a criação de ETFs de criptomoedas vêm pressionando órgãos reguladores, não no Brasil, mas no mundo todo. Isso aí tem acontecido, né? Por aqui a CVM aprovou também em março o ETF de Bitcoin da QR Asset Management, gestora de recursos da holding QR Capital. A previsão é de lançamento até o final deste semestre, aí, portanto, teremos 2 ETFs seguindo criptos. Embora o interesse de moedas virtuais tenha disparado, no mercado dobrou desde janeiro e ultrapassou os 2 trilhões de dólares. A gente não pode deixar de falar de risco, ou seja, antes de investir, saiba o risco da criptomoeda e até o seu perfil para alocar um percentual, se for o caso, adequado. Afinal, criptomoedas são conhecidas por sua volatilidade e alguns legisladores têm expressado uma necessidade urgente de um maior rigor de regulação para combater a atividade criminosa. É muito novo. Os resultados no passado recente são fantásticos, os números chamam a atenção, mas sempre a gente tem que olhar retorno e risco. Em 2020, os mercados globais da Darknet chegaram ao recorde de 1 bilhão e 700 milhões de dólares em receita com criptomoedas. Isso de acordo com a Chain Analysis. Para o investidor que tem vontade de entrar no mercado de criptomoedas, o recomendado é começar através de fundos de investimento ou através de ETFs. Apesar deles não terem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ao menos estão em um ambiente regulado pela CVM, né? A regulação talvez seja as pessoas que querem criptomoedas geralmente não estão pensando em regulação no sentido, um país toma conta. Mas aqui talvez ele diminua a chance de golpes, né? Você está num ambiente de bolsa, regulado, sei lá. Vamos lá. Embora seja recém-nascido, o ETF da Hashdex já é o 5º maior da Bolsa Brasileira, fica atrás apenas dos conhecidos índices de renda variável, como o BOVA11, que acompanha o Ibovespa, o SMAL11, o Small 11, que replica o índice Small Cap, o IVVB11, que segue o SP500, e o China 11. Tanto é que o Hash 11 levantou mais de 600 milhões de reais em sua emissão primária. Isso é, antes de começar a ser negociado na B3. O resultado ficou acima do esperado, superou quase 3 vezes a captação mínima que a gestora colocou como objetivo. Foram emitidos mais de 12 milhões de cotas, cada uma valendo R$50. Isso só mostra aí o interesse crescente aí de muitos investidores por criptoativos e aí há uma certa democratização das moedas digitais. Ao que tudo indica, este é apenas o primeiro degrau para uma chuva de ETF que chegará ao mercado brasileiro, replicando Bitcoin, Ethereum e várias outras moedas ou combinações. É muito interessante. Esse tema tem, de fato, levantado muito interesse, né? Tem suscitado muitas perguntas, a gente recebe várias a respeito disso. Eu conheço muitas pessoas que já investem em criptomoedas e também conheço muitas outras que estavam interessadas em investir em criptomoedas, mas não queriam abrir conta só nas como é que chama? Nas corretoras especialistas de cripto, né? Aí, essa é uma maneira aí, até para quem tem conta em bancos, os bancos têm corretoras, né? Ou você pode vender Petrobras e comprar o ETF de criptomoeda. Sim. É muito mais fácil, você tá tudo em um lugar grande facilidade, sem dúvida. Sempre que surge também o Elon Musk, um cara desse falando, pode ser que no futuro a gente aceite Bitcoin. Aí vai. E agora você também consegue ter esse benefício usufruindo do ETF que segue as criptomoedas. Beleza? Vamos para o Giro de Notícias. Mesmo com as fronteiras fechadas pela pandemia, o fundador da Azul e da JetBlue está lançando uma nova companhia aérea nos Estados Unidos. A nova empresa visa levar viajantes aos seus destinos 2 vezes mais rápido, através de uma rede de rotas curtas e pela metade do preço dos seus concorrentes. A companhia prevê trabalhar com tarifas abaixo dos $100.
E o primeiro ETF que acompanha Big Techs como Facebook, Amazon, Google, Netflix e Twitter estreou na B3 operando com uma alta de 10%. O TECK11 é um fundo de índice composto por 10 ações das empresas de tecnologia mais negociadas nos Estados Unidos. Com um cenário de juros baixos e o sobe e desce do câmbio, os brasileiros vêm buscando uma maior exposição e ativos internacionais. E o fundador de Inhotim assinou um acordo para abater a dívida tributária de 1,6 bilhões de reais de um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Com o acordo, Inhotim fica a salvo de uma possível penhora. O instituto fica em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. E esse foi o programa de hoje, Sammy Boy. Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu recadinho, sua dívida. Sua dívida? Para Dívida o Sammy, tudo. deixe sua dívida para o Sammy, para mim, deixe apenas seu dinheiro, caso queira doá-lo Sua para dívida, este humilde sua apresentador. dúvida, seu like, compartilhe, enfim, uma coisa é certa. Fique conosco no Invest News, que tem muita coisa legal em andamento e chegando. Tchau, tchau.